olha aqui, estamos aqui com o apóstolo Marcelo Casagrande, veio nos visitar na Itália, em Pescara, já esteve conosco aqui em Pescara, dando curso, ativando os dons, e foi maravilhoso. Em Roma, foi uma benção, tanta cura, tanta libertação, mas eu vou deixar que ele fale isso, tá bem? E para onde nós vamos, se você continuar nos acompanhando. E aí, apóstolo, é uma alegria. Glória a Deus, é muito aqui. bom estar aqui na Itália, né? É a primeira vez que eu venho para a Europa, apesar de eu já estar a 30 países que Deus me deu oportunidade de estar. Agora aqui na Itália é a primeira vez que eu estou, mas os céus estão abertos. Amém. Nós estamos vivendo grandes milagres aqui. Verdade. E vim com a proposta de trazer as escolas, né, o seminário, e Deus tem dado graça, eu tenho visto os milagres acontecer, um rompimento aqui. Uau, muitos milagres, hein, apóstolo? Caroços, gente, saindo, pessoas que não conseguiam nem engolir, pessoas cegas, pessoas com um aparelho no ouvido. Tanto, eu vi uma mulher que não conseguia andar, gente, em Roma. Ela subia e descia as escadas, chegou assim, arrastando. Foi muito lindo. Foi bacana o testemunho dessa mulher, porque ela, o grau de problema no pé dela era tão grave que o sapato dela estava deformado. Exato. Né? E aí a alegria dela, ela estava com uma cirurgia marcada, e a alegria dela foi que quando ela sentiu a cura, ela começou a subir e descer as escadas assim maravilhada. Aí ela disse, agora só tem um detalhe, eu preciso comprar agora outro sapato, porque meu pé endireitou, esse sapato está me atrapalhando. Verdade. Bacana, verdade. né? Muito bom. Achei interessante ela subir a escada descendo. Olha como você viu como eu cheguei aqui. E agora, uma outra coisa interessante foi que a Silvia provocou um grande milagre, né? Você lembra que tinha um moço com sim. dores lá no Pastor Fernando, em Roma? Exato, em Roma, um rapaz. Eu fui lá para pegar ele, que eu vi ele com as muletas, e ele disse assim, não, eu tô com muita dor, eu tomei um remédio, não vou sair daqui não. Eu falei, você vai, porque você vai ser curado hoje. E ele saiu sem as muletas, né? Então, mas esse milagre, ele foi provocado. A Silvia, na verdade, ela pegou na mão dele e levou ele para frente. O assunto que nós vamos tá conversando hoje aqui é sobre isso. É sobre, às vezes, pessoas que estão no culto, mas elas não conseguem, Silvia, acreditar que elas possam receber o milagre. Então existe, assim, uma dificuldade de algumas pessoas de crer, mesmo estando num culto, falando de milagre, de ir para frente sozinha. Então existe uma chave aí, que é o dom da palavra de conhecimento, que eu tenho utilizado, Randy Clark tem utilizado, Bill Johnson tem usado, e muitas pessoas, na verdade, têm usado esse dom, e ele funciona como um incentivo para a pessoa, ele gera fé nessas pessoas. Isso é ótimo, a gente quer saber, acho que você também quer saber, né? Como funciona este dom, pastor? Como que funciona assim? Porque muita gente fala, mas Deus nunca me usou para nada, como que é? E às vezes já aconteceu, só que ela não falou. Ela não achou que era Deus. Então, como funciona? Então, isso é muito importante. Eu queria pelo menos ler, acho que é bem importante a gente ler, para viver tudo dentro da palavra de Deus. Então, no livro de 1 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então isso que é bom, né? Quer dizer, os dons que o Espírito nos dá é para um bem comum, quer dizer, é para o bem da igreja, é para o bem da população, daqueles que estão chegando. Agora olha que importante, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, então existe o dom da palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de língua e a interpretação de línguas. Então aqui nós vemos que todos esses dons, continuando no 11 aqui, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
distribuindo, dando isso particularmente a cada um como o Espírito quer. Mas tem um outro detalhe. Além do Espírito nos dar esses dons, a Bíblia diz assim: para aquele que tem desejo de dom, eu aconselho que busque os dons com zelo. Então nós também, além de recebermos de Deus, podemos buscar esses dons. E a Silvia está tocando num assunto aqui, de que muitas pessoas às vezes recebem esse dom de palavra de conhecimento e não sabe que é o dom da palavra de conhecimento. Acaba confundindo, pensando até que tem algum tipo de problema. Eu quero tentar explicar um pouco isso. Ou às vezes acha que não é a voz de Deus, é o seu pensamento. Ou às vezes até acha que é o inimigo. Então, eu vou dar aqui um exemplo muito clássico. Eu estava numa escola e quando eu comecei a ensinar sobre esse dom de palavra de conhecimento, que é um dom que ele gera fé em quem precisa de um milagre. O Bill Johnson diz que esse dom é um convite de Deus para um milagre. Como assim? Uau. Como pode ser um convite para um milagre? É porque muitas pessoas, elas, como nós dissemos aqui, elas não acreditam que possam ser curadas. Ou elas acreditam, claro, que Deus pode curar, mas não elas. Às vezes elas creem para os outros. Muitas pessoas têm fé para os outros, mas não conseguem ter fé para si mesmo. E esse dom, então, quando vem uma revelação de cura, a pessoa é como se um convite de Deus está chegando a essa pessoa, é como se Deus estivesse chamando realmente ela, e é isso, é um chamado para a cura. O Randy Clark, ele já diz que esse dom, a palavra de conhecimento, que é uma revelação para a cura, é um decreto de cura. Quer dizer o quê? Que quando se manifeste esse dom, Deus já está dando um decreto que vai curar. E eu tenho uma experiência, quero compartilhar com você, de uma mulher. Eu estava numa escola dando o seminário, e uma mulher disse: meu Deus, apóstolo, se eu soubesse disso, o meu pastor não tinha sofrido um infarto. Olha que coisa, eu vou te explicar. Então, ela estava sentada ali nos primeiros bancos e ela começou a ter a sensação, a impressão de que ela ia infartar. Mas ela não tinha problema de coração, ela nunca tinha passado por aquilo, não era algo que ela tinha no corpo e na vida dela. Mas ela começou naquele culto, no início do culto, uma sensação que ela ia infartar. Aí ela chamou o pastor e falou: pastor, ora por mim, porque eu tô com a sensação de que vai me dar um infarto, eu tô sentindo isso. Aí ele orou por ela, ela sentiu calma, sentou. 2 segundos depois, deu de novo. Ela sentiu a mesma coisa, chamou o pastor de novo. Pastor, tá voltando, acho que eu vou ter que ir para um médico. Ele ministrou de novo sobre ela, ele caiu infartado. Meu Deus. E aí ela conversou comigo e disse assim: meu Deus, se eu tivesse entendido, eu não tenho isso. Que Deus estava me mostrando que alguém estava sentindo naquele ambiente, eu poderia ter orado, ministrado sobre o pastor. Como ela não tinha o conhecimento, aquela palavra de conhecimento é como se tivesse caído por terra. Então, vocês que estão assistindo, muitas vezes vocês podem sentir uma sensação, uma dor. Eu vou falar um pouco sobre isso, em uma parte do seu corpo, mas de algo que você não tem. Você não sente aquilo, você não tem problema com aquilo, e repentinamente vem aquilo e desaparece muito rápido. A palavra de conhecimento é Deus mostrando alguma coisa para nós, mas que nós não temos. Então, por exemplo, se me dá, muitas vezes vem por dores. É sentir, a gente chama, a forma mais comum é sentir. Então eu posso sentir como uma dor no cotovelo, mas eu não tenho dor no cotovelo. Então o que acontece? Se eu não tenho isso, essa dor ela vem rápida e desaparece, eu começo a entender que Deus quer tocar a vida de alguém que sente isso. E isso é bíblico, né? Então é uma revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz nós sabermos alguma coisa em sentido a uma outra pessoa, que não é uma adivinhação, não é uma sacada mental, é uma revelação. Então ele mostra pra gente o que alguém no ambiente está sentindo, e quando isso é compreendido, gera fé em quem precisa
e gera fé em quem vai ministrar. Então, os maiores milagres da minha vida, Silvia, foram através de palavras de conhecimento. Através desse dom, eu consegui ver pessoas que nunca viriam para frente. Então, essa mulher, no caso, o pastor caiu infartado, acabaram socorrendo, ele não veio a falecer, mas o que ela sentiu? Ela falou, meu Deus, se eu tivesse conhecimento disso, eu tinha ajudado esse meu pastor. E a partir daquele momento que ela começou a entender, hoje ela está fluindo em dons de palavra de conhecimento e ajudando muitas pessoas. Então, não sei se você já teve alguma experiência com palavra de conhecimento, ou mesmo agora nos cultos, né? Não, eu já tive, sempre Deus tem me usado. E tempos atrás eu não falava, porque eu achava que também não entendia. Tá. Hoje eu já vou logo direto, né, e entrego essa palavra, mesmo que eu não tenha certeza. Às vezes não é para a pessoa, mas é para um parente ou para outra pessoa. Mas eu queria contar uma experiência que foi ao contrário. Isso aconteceu ano passado em Ribeirão Preto, quando a Randy Clark veio na escola. E eu fui, né, São José do Rio Preto, Ribeirão é perto, eu fui com a minha filha. E ninguém sabia, eu tinha um projeto na Bulgária, junto com um amigo, de plantar gergelim. Olha que interessante. Mas ninguém sabia, nem minha filha, nada. Eu conversando com esse agricultor, que ele queria plantar sementes na Europa. Eu falei, por que não planta na Bulgária? Que lá tem a terra e realmente a gente pode usar também para ajudar o povo lá. Só que aí ficou aquilo, Senhor, será que é isso mesmo? Será que o Senhor quer? A terra da Bulgária, ela é preta, ela não é vermelha. A terra da Europa, principalmente a Bulgária, é uma terra preta, porque é uma terra de milhões de anos lá, né? Aí eu fui lá pro encontro, fui lá para a escola. E aí, uma das ministras, ela colocou as pessoas no púlpito que nunca tiveram essa experiência. Então, foi vários... Quer dizer, ela deu uma oportunidade para que as pessoas desenvolvessem esse dom. Que eu achei interessante. Gente, é importante aprender. Se existe escola profética, existe escola também para você aprender... A fluir no poder, a fluir nos dons, desenvolver nos dons, né? Aí, interessante que tinha muita gente lá na frente. Que aquelas pessoas, a primeira vez que ia ter esse sentimento, né? E ela falou, olha, se você tivesse... ou tendo uma visão, ou tendo um sentimento, você fala. E entre todas aquelas pessoas, depois ela colocou o microfone. O que você viu? O que você pensou? Aí chegou uma hora, por que foi importante? Para aquela outra pessoa. Porque para ela foi uma experiência que ela guarda até hoje, né? Incentivou a vida dela espiritual. Aí o que aconteceu? Aí uma delas falou assim... eu vejo muitas sementes, mas são sementes pequenininhas, gergelim minúscula, são sementes pequenas, mas é muitas sementes. Eu tinha pedido para Deus uma confirmação, mas ela estava ali desenvolvendo. Deus, será que isso é verdade? Eu vou falar isso? O que é isso? E ela, interessante que ela via essa colheita e ela via uma terra preta. Você imagina, mora no Brasil, nunca saiu dali. E ela falou assim, a terra era muito preta. Como? E quando a ministra chamou lá na frente, cada um ia lá para identificar, eu fui direto para essa moça. E tinha só 2 pessoas. Os outros tinham tanto na fila. Mas para ela só tinha 2. E a primeira que estava na minha frente... não completou, ela ficou assim, mas ela ficava desencorajada. Deus, eu tô doida, eu não vou falar. Aí quando eu cheguei perto, eu falei assim, eu preciso que você me fale dessa semente, dessa terra. Aí ela falou assim, olha, a terra, meu pai é agricultor. A gente sabe que a terra é vermelha, mas essa terra é preta e muita semente. Aí eu disse para ela, falei, você está falando comigo. E identificou, no meio de 3.000 pessoas, quem quer imaginar que alguém tinha um plano de plantar uma semente pequenininha num outro país com a terra preta. E eu achei lindo, porque a alegria dessa moça foi grande.
porque ela não se conformava. Ela até me chamou para almoçar, me queria pagar o almoço. Ela falou, meu Deus, isso é verdade, Deus está me usando. Se eu não falasse, se ela não falasse, eu não ia ter a confirmação de Deus que eu devo fazer isso, porque é uma coisa séria. E ela, para ela, foi um desafio, porque nunca viu uma terra preta. E uma sementinha? O que é isso? É loucura da cabeça, mas então, era... olha que coisa interessante. Foi Você lindo estava isso. pedindo uma resposta Sim. de oração. Você estava, né, buscando de Deus Uma confirmação uma séria, confirmação. que ninguém sabia de nada. E ela teve uma oportunidade, né, de poder ser usada por Deus, vamos dizer assim, de manifestar o poder de Deus. Mas ela não tinha experiência ainda. Isso demonstra Certo. que provavelmente talvez foi a primeira palavra de conhecimento dela. E olha que coisa tão linda, porque no começo ela ficou um pouco desconfiada, né, pelo que a gente percebe. Será que realmente é isso que eu tô vendo? Vai servir para alguém? Será que isso vai dar para alguém? Quando ela encontrou você, ela ficou alegre. A fé dela aumentou. Ela falou assim, Deus está falando comigo. Deus está usando a minha vida. Houve alegria nela e houve alegria profunda em você. Porque você teve a confirmação e a certeza de fazer algo. Então, o que a gente tem ensinado é que a palavra de conhecimento, ela tem o poder, é incrível isso. Ela tem o poder de aumentar a fé de quem precisa de uma direção ou quem precisa de um milagre, né, que muitas vezes acontece na área de cura, mas ela também aumenta a fé de quem recebe, porque a pessoa se sente... como que eu vou dizer, especial, né? Puxa vida, Deus está me mostrando algo que é para a vida de outra pessoa e exatamente o que essa pessoa estava orando, Deus usou a minha vida. Então isso traz um nível de fé. Agora, como que se manifesta essas palavras de conhecimento, né? A gente usa na escola a palavra como Deus dá palavras de conhecimento. Silvia, a forma mais comum que eu tenho percebido é sentindo. Então eu quero dar alguns exemplos aqui de sentir. Por exemplo, eu posso sentir como uma pontada no meu joelho, né? Como uma dor no meu joelho. Eu posso sentir uma dor no meu pé. Eu posso sentir como se uma agulhada está entrando ou no meu joelho ou no meu ombro. Então eu sinto ou um peso no ombro, quando eu vou levantar o ombro, uma dor e um peso. Mas o importante é você entender que não é algo que você tem e que isso também não fica em você, é um toque de Deus. Então, a pessoa que começa a receber palavra de conhecimento, ela precisa anotar. Porque como não é algo que nós temos, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sinta algo no meu braço direito. Passou 10 minutos, se eu não anoto, eu falo assim, será que é o braço direito? Ou será que é o braço esquerdo? Por quê? Como eu não tenho isso, acabo esquecendo. Eu não sei se depois é o joelho direito ou esquerdo. Então o anotar é muito importante. Outra coisa, talvez você recebe uma palavra de conhecimento e você fala, mas quando que eu vou usar isso? Quando é que vai se manifestar o momento de eu usar? Eu também ensino nas escolas que é como você deixar uma anteninha ligada. Você liga a anteninha e fica atento. Talvez você vai passar num lugar e vai ouvir alguém falando assim, olha, eu estou sofrendo com uma dor no cotovelo do lado direito, e você já está com a palavra. Isso vai fazer você ter coragem, mesmo numa praça, mesmo numa rua, num ponto de ônibus, de abordar a pessoa, porque Deus está te mostrando uma pessoa que está sofrendo com alguma coisa, e se você não recebe a palavra de conhecimento, você não tomaria iniciativa. Então essa palavra de conhecimento, ela traz essas iniciativas. Então vamos lá, como que você pode sentir? Você pode sentir uma dor, você pode sentir uma agulhada, você pode sentir uma sensação. Por exemplo, esses dias atrás eu estava num quarto escrevendo livro e de repente começou uma coceira na minha perna. E eu cocei a perna assim, Silvia, mas não tinha nada. Eu olhei que não tinha nada. Eu sentia como se algo estivesse escorrendo, sentindo aquilo e aquela coceira. Eu falei, meu Deus, isso é uma palavra de conhecimento, porque eu não tenho nada. Eu saí do quarto que eu estava escrevendo o livro e entrei na sala da casa da minha mãe. Tinha uma amiga da minha mãe lá. E aí eu perguntei, porque como eu tenho experiência com a palavra de conhecimento, eu perguntei. Eu falei, por acaso alguma de vocês está com algum problema na perna? Porque eu estava ali, eu estou sentindo, eu creio que é uma palavra de conhecimento. A mulher começou a chorar, Silvia. Ela disse assim, eu estou com uma erisipele.
É uma doença, né, que dá, e isso fica tudo vermelho e chega a dar bolhas. Nossa. E aquilo vazava água. Ela disse assim, é tão horrível isso que chega a sair água e cheira mal, ela disse. O cheiro é ruim, coça, arde e eu estou sofrendo. Foi incrível. Olha, eu pude, aquele momento, com a palavra de conhecimento, Deus fez eu ir na sala, perguntar, né, tendo o conhecimento, e a mulher falou, eu sinto isso. Eu me ofereci em orar por ela, orei, ela disse, a coceira sumiu. Instantaneamente, já houve um efeito dela perceber que a coceira desapareceu. No outro dia, ela voltou na casa da minha mãe e veio ali emocionada, dizendo assim, além de parar a coceira, agora no outro dia não tem mais secreção, parou de sair a água, o mau cheiro, e começou a ficar a pele e voltar com a cor normal. Deus curou a mulher de erisipele, que coisa fantástica, e foi por uma palavra de conhecimento. Então você pode sentir alguma coisa que alguém sente, mas não é só sentindo. Sentindo, você pode realmente ver. Então, uma visão, né? Essa parte de ver, algumas pessoas têm experiências mais profundas de ver como uma telinha na cabeça da pessoa assim e consegue ver como se fosse uma chapa de pulmão ou consegue realmente enxergar uma veia entupida na pessoa. Então, a visão espiritual abre e você enxerga, é uma maneira de você ver. Mas existe a visão que seria, deixa eu usar a palavra certa aqui, real, ou uma visão que seria, por exemplo, como realmente uma visão figurativa. Então pode ser real ou figurativa. Quando é figurativa? Imagine a situação, Silvia, de nós estarmos aqui agora e de repente eu vejo um coração voando aqui na sala. Se eu não sei o que é uma palavra de conhecimento, a tendência é que eu queira apagar essa imagem. Ou que eu falo para você, Silvia, está acontecendo um negócio ruim comigo aqui. Eu estou vendo uma coisa. Quando você não sabe. Quando você sabe que é uma palavra de conhecimento, você começa a rir sozinho. Você fica feliz, porque você sabe que alguém vai ser curado. Então, você pode ver uma figura de um exemplo de alguma coisa figurativa, ou você pode realmente enxergar, olhar para a pessoa e enxergar algum órgão com problema. Você pode também ter uma visão, por exemplo, olhando para esse quadro agora, para mim está escrito ali uma palavra, mas eu posso enxergar, ver uma outra palavra escrito ali, eu estou enxergando, então através da visão também Deus dá. Então sentindo, tendo uma visão, nós podemos falar a palavra, isso é tão legal. Às vezes, por exemplo, eu e a Silvia hoje podemos conversar sobre o almoço. Como é o nome? Carbonara. Vocês precisam vir aqui e experimentar a carbonara italiana. E quem fez essa carbonara foi o Augusto, o esposo da missionária. E assim, são coisas particulares. Então vamos supor que a gente começasse a conversar como a carbonara é feita, que tem que comer ela quente. Ele prepara o próprio, um macarrão, né? Mas ele faz a massa do macarrão e tem todo um preparo especial. Mas vamos supor que a gente começa a conversar e no meio dessa conversa sai uma palavra rins, que não tem nada a ver com a nossa conversa. Olha, pode ter certeza, pare e pergunta para a pessoa, está acontecendo alguma coisa no rins? E é certeiro, se sair uma palavra da sua boca ou sair da boca da outra pessoa que você está conversando, para e checa, porque é certeza que Deus quer tocar a vida de uma outra pessoa. Então você pode sentir, você pode ver, você pode falar a palavra, você pode pensar a palavra, é um sentimento interior, e isso é bíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu sinto no meu espírito que se nós formos nessa viagem vai dar ruim. E realmente deu tudo errado naquela viagem. Então ele sentiu. Então nós também podemos sentir. Você chega perto de uma pessoa e tem a certeza de que algum problema de saúde ela está sofrendo. Então você pergunta para essa pessoa, olha,
acontece isso com você? Você sente isso? Ou alguém que está ali por perto, olha, você sente isso, então você pode sentir, ter uma impressão, ver, falar, sonho e visões. Então a gente vê muito também sobre as visões espirituais, né, que é você ter uma visão mental, enxergar pela mente, uma visão que não é real, você agora tem uma figuração. Ou o sonho. E do sonho, eu tenho uma experiência tão forte aqui do sonho. Muito bom. Eu ensinei isso na minha igreja na época. E uma mocinha, eu acredito que ela tinha uns 14 anos. Ela nunca tinha tido nenhuma experiência com palavra de conhecimento. Mas ela sonhou, Silvia, com uma criança vomitando no colo de uma mãe. E ela teve o sonho de uma criança vomitando. Quando ela acordou pela manhã, a mãe disse assim para ela, vai comprar pão, né? Você acordou mais cedo, vai você comprar o pão. Aí ela abriu o portão para sair para comprar o pão e se deparou do outro lado da rua com uma mulher com uma criança no colo e levando no posto de saúde e a criança vomitou na frente dela. Então se reproduziu o sonho que ela teve. Ela jamais oraria por essa criança. Ela jamais oraria por essa criança, pela mãe ali, porque mesmo que ela visse a cena, ela não teria coragem de ir lá e falar, eu quero orar por essa criança. Ela ia se compadecer, mas não ia orar, porque ela não conhecia a pessoa. Quando ela sonhou, ela saiu correndo, foi do outro lado da rua e disse assim, o meu pastor me ensinou que isso pode ser uma palavra de conhecimento, eu vi o seu filho vomitando, eu quero orar por ele agora. Uau. Ela orou pela criança, a febre desapareceu instantaneamente e a criança parou de vomitar e foi fantástico. Aí ela de noite foi dar o testemunho. Então o que pode acontecer? Você pode receber essas palavras de conhecimento dessa forma e vai ajudar a vida de outras pessoas. Uau, isso é bênção. E depois a própria Bíblia ensina isso, né? Muitas coisas que a gente ouve na Bíblia foi uma visão, né? Vamos dar um exemplo forte sobre isso. Quando Ananias, Deus aparece para ele em visão e diz para ele assim, ó, você deve de ir na rua direita, porque ali já vai estar, o Saulo vai estar lá, né, de joelho dobrado, ele vai estar lá cego, você vai lá e ora por ele que ele vai enxergar. Ele não sabia que Saulo estaria lá, que depois se tornou Paulo. Ele não sabia da doença, mas foi revelado e foi dado a direção. Quando isso acontece, nós chamamos de palavra de sabedoria. Que aí é uma visão seguida de instrução. Quando vem só uma visão, nós chamamos de palavra de conhecimento. Deus faz nós conhecermos alguma coisa que alguma pessoa precisa e nós somos usados para ajudar essa pessoa e ministramos por ela e ela recebe milagres. Eu tenho assim fluído nesse dom e visto tantas outras pessoas fluírem nesse dom, tem sido algo assim extraordinário. E o importante, apóstolo, é que as pessoas que estão entendendo isso, que elas põem em prática. Não tenha medo, mesmo que ela fale, mas se eu não acertar, não é que você não acertar, não tem problema, você fala. A melhor maneira, Silvia, é em vez da pessoa, porque algumas pessoas, elas erram porque elas se tornam arrogantes, elas se tornam prepotentes. Então não é porque você recebe um dom de Deus que você pode perder a humildade. Eu continuo humilde e fluo nesse dom já há 24 anos. Então o que acontece? O que eu ensino para que as pessoas não errem e não falem? Em vez de falar assim, Deus está me dizendo que tem uma pessoa num lugar assim, Deus está me dizendo que na segunda fila tem uma pessoa. Não, você pode ser humilde, você diz assim, por acaso tem alguém no nosso meio que sente isso? Vamos supor que não tenha. Aí não vai ficar ruim. Você fala, olha, eu tive uma impressão e geralmente isso é uma palavra de conhecimento. Não pega mal. Agora, se a pessoa, ela se expõe, ela diz assim, Deus está me dizendo que tem alguém aqui no nosso meio que sente isso. Se ninguém se manifestar, fica ruim. Então, é tão importante a maneira de você entregar. A melhor maneira de entregar uma palavra de conhecimento é você fazendo uma pergunta. Tem alguém aqui no nosso meio que sente isso? Se manifestar a pessoa, aí sim você vai falar, olha, eu senti de Deus, Deus me mostrou isso, é um sinal que Ele quer curar. E uma outra coisa que assim eu vejo que é tão essencial
como essas palavras de conhecimento traz rompimento. Eu queria dar um exemplo prático aqui. Eu recebi uma palavra de conhecimento, Silvia, de um ouvido direito. Então Deus me deu a palavra de conhecimento do ouvido direito. Eu estava nos ribeirinhos, lá na Amazônia, nas igrejas em cima da água, igrejas de pau a pique, praticamente, lugar simples, que nem tem médicos. Então as pessoas ali, elas sofrem, né, com a falta de médico. E aí eu recebi muitas palavras e uma delas era um ouvido direito. E eu ministrei sobre essa pessoa do ouvido. Ela caiu no poder ali, ficou, as pessoas começaram a dar testemunho e de repente, Silvia, a esposa da pessoa que tinha um problema do ouvido começa a gritar em cima do púlpito assim: ele está me vendo, ele está me vendo, ele está me vendo. Eu não entendi nada, porque eu orei pelo ouvido. E aí a pessoa estava falando, ele está me vendo. Aí eu levei o microfone e falei, não, o que está acontecendo? Ela falou, ele tinha um problema de ouvido, mas também tinha problema nas vistas. Eu ministrei sem saber, eu ministrei só sobre os ouvidos, ele caiu no poder, mas ninguém me falou da gravidade do problema. Quando o homem levanta e ela fala, ele está me vendo, ele fala assim para mim, me dá o seu dedo. Aí ele pega o meu dedo e coloca aqui assim nele. Tinha um buraco, Silvia, aqui. Aí ele pega o meu dedo, coloca aqui assim, tinha um outro buraco nesse osso aqui quebrado, ele tomou um tiro, disparo de arma de fogo e entrou danificando tudo. Então ele ouvia desse ouvido, mas ele ficou cego das duas vistas e ficou cego desse ouvido. Silvia, se falassem para mim assim, olha, eu estou trazendo esse homem aqui para você orar, ele é cego das duas vistas e do ouvido porque tomou o tiro, eu não teria fé para ministrar naquele homem. E ele também não teve fé para ir para frente. Então, quando as pessoas começaram a ser chamadas para a cura, ele ficou quieto. Porque o que ele pensou? Eu não tenho uma coisa simples. O meu caso é gravíssimo. Eu tomei um tiro, perdi a visão, perdi o ouvido. Mas quando chamou o ouvido direito, a esposa dele falou, é você, vai para frente. E ele ficou meio atônito, foi meio sem crer, mas foi chamado pela palavra de conhecimento. Então olha o que esse dom fez. Ele não deixou eu sofrer a pressão do que estava acontecendo, porque sem saber eu orei pelo ouvido. E ele foi empurrado pela frente para estar em evidência na presença do Espírito Santo. Então a palavra de conhecimento fez com que o homem fosse para frente, algo que ele não faria por não acreditar no milagre. E fez eu ministrar sem saber da gravidade e o conjunto final foi sucesso. Ele foi curado e isso mostra como esse dom pode fazer com que pessoas que não iriam para frente passem a ir para frente. Por exemplo, se nós estamos num culto e tem pessoas com aparelho auditivo, você fala, vem os doentes para frente. Você acha que alguém com aparelho auditivo vai para frente? É muito raro. Não vai. Só se for chamado especificamente. Se tem alguém surdo aqui, por exemplo, do ouvido esquerdo, que usa um aparelho, aí a pessoa fala, nossa, está falando comigo. Aí ela cria coragem. Então, esse dom, ele faz com que seja quebrado a incredulidade, o medo de ir para frente, de receber. Você precisa receber esse dom, aprender mais sobre essa escola, porque vai ajudar. Vai ser tremendo isso na sua vida. Você pode buscar mais conhecimento sobre o dom da palavra de conhecimento e o dom da palavra de sabedoria. É porque precisa ter coragem, né, pastor? Apóstolo? Porque muitas pessoas não têm medo, né? Será que Deus vai fazer? Será? Mas a palavra, ele já falou que nos deu todo esse poder, toda a autoridade. Então, por quê? Por isso que a escola é bom, porque para ativar, porque muita gente quer ser usada, Deus já tem o dom. Aliás, a pessoa já tem a unção, né? Porque a unção é importante, ela já tem a unção e está pedindo os dons. Só que ela sempre é insegura, tem medo. E não pode ter medo, tem que crer, tem que se lançar, falar. Eu acredito que quando Deus começou a usar a tua vida, não é que o primeiro doente foi curado, né? Pelo contrário. Então, esse dom, ele foi a chave para a transformação da minha vida. Vou explicar rápido aqui o que aconteceu. Eu recebi, como muitos de vocês, receberam promessas. Eu creio que você tem recebido promessa. Então, uma pessoa veio para mim e falou assim,
no seu ministério o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir. Talvez você tenha ouvido pessoas falar assim, olha, você vai fluir em dons de cura. Deus quer usar você para curar pessoas. E eu recebi essa palavra lá atrás. E quando eu fui testar, eu falei assim, não, Deus falou que pessoas vão ser curadas. E eu fui com muita sede para orar pelos doentes. Não deu certo, Silvia. As pessoas primeiras que eu orei não foram curadas. Não foi falta de jejum, não foi falta de oração, não foi falta de santidade, não foi falta de crer, porque eu acreditava, mas eu me decepcionei, porque as pessoas primeiras que eu orei não foram curadas. Então eu achei que aquilo não era para mim. Talvez você esteja aqui e você pode até crer assim, esse negócio de curar enfermo é para quem tem dons de curar, é para quem tem uma unção, como Benihim, como, não sei, alguém possa ser até maior, tal. E eu, na verdade, criei e fui com a promessa e não aconteceu, porque você falou a palavra-chave, ativação. Então eu tinha o chamado, eu tinha vontade, eu tinha promessa, eu tinha santidade, mas eu não tinha sido ativado. E numa conferência, por isso essas conferências que nós estamos trazendo, essas escolas que nós estamos trazendo aqui para a Europa, vai ser um diferencial na sua vida, porque foi numa dessas escolas que eu fui ativado pelo Randy Clark. Então, na escola, eu fui ativado e aprendi sobre palavra de conhecimento. Então, tem um mito, tem pessoas que acreditam, mas será que esse dom vai acontecer na minha vida? Será que se eu aprender sobre esse dom, eu vou poder fluir nesse dom de receber revelação para que outras pessoas sejam curadas? Olha, experiência própria. O que mais eu vejo nas escolas que nós temos dado, eu e a Silvia, nós estamos ministrando as escolas, são pessoas se levantando em palavras de conhecimento. Quem nunca teve, nunca fluiu, começa a fluir. Então, como que Deus resolveu na minha vida uma questão de que eu impus a mão sobre as pessoas, elas não foram curadas? Eu fiquei com medo de orar por outras pessoas, com vergonha, com insegurança, acreditando que aquilo não era para mim. Então, quando eu fui ativado e eu recebi a primeira palavra de conhecimento que foi do meu braço, a pessoa que foi curada não foi na igreja. Isso que é tremendo. Às vezes a gente pensa que Deus só vai usar a gente na igreja, só no ambiente dali da glória. Não. O primeiro milagre com palavra de conhecimento, ou na verdade o primeiro milagre da minha vida, foi numa padaria, Silvia. Ótimo. Eu senti aquilo no caminho, fui para a padaria. Quando eu entrei na padaria, o Espírito Santo, eu já tinha sentido a palavra de conhecimento, ele disse, é aquela mulher. Eu fiquei corajoso. Eu não orava por imposição de mãos na igreja, agora eu fiquei com coragem de orar na padaria. Então, olha o que esse dom pode fazer na sua vida. Esse dom vai trazer rompimento. Silvia, aí na padaria eu abordei a mulher, pensa nisso, quem não orava nem na igreja com imposição de mãos, agora eu fico corajoso. E aí eu vou para a mulher e disse assim, acontece alguma coisa no seu braço direito? E a mulher disse assim, filho, há 8 anos eu sofri um derrame, o meu braço não funciona. Ela pegou o braço assim e o braço não tinha força nenhuma. E eu disse assim, eu aprendi essa semana. E eu vinha vindo no caminho, eu senti, eu sei que é uma palavra de conhecimento. Entrei aqui, Deus falou que é com a senhora. Ela começou a chorar, eu disse, eu posso orar? Ela olhou para mim, Silvia, e disse assim, mas na padaria? Ela mesmo ficou surpresa de eu querer orar por ela na padaria. Aí eu falei, não, Deus é Deus na padaria, Deus é Deus no supermercado, Deus é Deus na rua, Deus é Deus em qualquer lugar. Eu me enchi de fé e falei, posso ministrar sobre você? Ela falou, pode. Eu ministrei sobre o braço dela, não fazendo uma oração grande, não fazendo uma oração honrando a Deus, né, que a gente muitas... Não, foi simples. Eu decretei, em nome de Jesus, eu ordeno, braço, ficção, foi poucas palavras, e para minha surpresa, Silvia, ela levantou todo o braço para cima, curada, na padaria. E aconteceu então um fenômeno, havia 2 pessoas bebendo bebida alcoólica no balcão da padaria, quando eles viram a mulher ser curada,
nada. Eles vieram correndo e disseram assim, se Jesus está curando na padaria, é porque ele está voltando. Moço, nós somos desviados. E nós queremos voltar para Jesus. Glória Você a Deus. ora, eu ganhei os 3 para Jesus por causa de uma palavra de conhecimento. Então, se você é tímido, se você é tímida, se você tem dificuldade, nunca orou por um doente, eu vou te dizer, se você aprender sobre a palavra de conhecimento, isso vai gerar fé na sua vida, vai gerar fé quando você entregar a palavra de conhecimento para alguém que precisa e você vai começar a ver Deus operar através da sua vida. Então, o meu conselho, aprofunde nesse assunto, palavras de conhecimento para cura. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Pode nos procurar aí, que essa escola está aqui na Europa, porque, apóstolo, a Europa, ela é um país difícil hoje para o evangelho. Mas você observou, né? São pessoas que, se ela é curada, ela já quer se entregar para Jesus. Aqui houve muitos milagres nos cultos que a gente fez aqui. As pessoas falavam assim, depois do milagre eu quero me batizar. Eu nunca perguntei para ela se ela queria batizar, nem falei de Jesus para ela. Mas súbito, depois do milagre eu quero me batizar. Então os sinais é importante, principalmente aqui, sabe? As pessoas têm que ver, eu falo sempre que nós queremos ver a face dele. Mas há pessoas que ainda querem a mão dele, a mão que cura, a mão que limpa, a mão que liberta, entendeu? E Deus quer usar nós para isso, né? Então, se você tem desejo de ser usado, você que está aqui na Europa, seja de qualquer país da Europa, aqui na Itália, aqui em Pescara, nós temos a nossa Escola do Sobrenatural 2025, nós vamos iniciar a Escola do Sobrenatural aqui. Você vai aprender e ser ativado sobre os dons, né, de conhecimento e também sobre as curas, os milagres, porque como o apóstolo disse, ele foi ativado pelo Randy Clark, precisa alguém ativar você, e Deus faz isso, Deus usa o homem para isso, que Deus já está usando, né, como a unção que está sobre o Benerim, que está sobre tanto Reinhard Blanc, um homem que ministrou, né, na vida de tanta gente, tanto esses outros homens que o Senhor já levou, muitas pessoas foram ativadas por eles. Então hoje nós estamos aqui, nós queremos ativar esse dom em você, porque tanto o apóstolo como eu, a gente já caminha no sobrenatural há anos, e a gente tem visto a glória de Deus. E a gente quer que você também viva isso e seja um vaso dessa forma usado por Deus aqui. Porque as palavras, as pregações, as orações, o louvor é importante, mas para quem ainda não conhece, quer ser tocado. Uma pessoa, quando ela é tocada na cura, quando ela tem uma palavra que pode mudar a vida dela, a fé dela vem. Porque a gente sabe que muitas pessoas estão ali. Às vezes, apóstolo, as pessoas acham que a pessoa tem que ter fé. Eu sempre falo, é você que tem que ter fé. Você muitas vezes fala assim, você não tem fé, deixa só para mim, eu creio. Você não crê, deixa que eu creio, mas você vai ser curado. Quer dizer, uma palavra, é nós que temos que crer, nós que entendemos mais, nós que estamos. Então a gente tem que olhar para o doente, porque como o senhor falou, né? Eu achei interessante essa chave aí. Como que um morto pode ressuscitar? Você fala para o morto, você tem fé para ressuscitar? Não, você está morto. Você vai lá e dá uma palavra de vida. Então o doente também, muito doente, nasceu cego. Que eu vou ver? Como? Nasceu, não anda. Como que nem acredita mais que vai andar? Então, quando eu estava para vir aqui para a Europa, alguns outros ministros haviam me falado que havia um pouco de dificuldade na Europa toda das pessoas crerem como em lugares, vamos dizer assim, que o Espírito tem fluído e as pessoas têm dado mais lugar, no sentido de ficar com o pé atrás, não querer ir para frente. E o que está trazendo o rompimento aqui é o dom da palavra de conhecimento. Porque, por exemplo, várias pessoas que eram surdas de aparelho aqui na Europa, elas só vieram para frente quando foram reveladas. Eu me recordo agora de uma moça que estava com um cisto no seio.
E quando foi revelado exatamente o lado do seio, o lugar exato onde ela tinha, ela teve fé de ir para frente. Talvez essas pessoas, elas não tomem a iniciativa de ir para frente. Então esse dom vai ajudar essas pessoas que precisam de um milagre, de dar um passo de ir para frente, e vai ajudar você a fluir nesse dom. E a coisa mais importante que a Silvia está trazendo é que nós não queremos guardar isso para nós. A nossa intenção não é nós sermos a evidência. Não, a evidência é Jesus. A nossa intenção é levantar uma geração. Então as escolas que eu estou junto com ela para ministrar, não é para que nós venhamos aqui e demonstramos o poder de Deus apenas. Não, nós vamos vir aqui, já estamos, demonstrando o poder de Deus, mas capacitando pessoas. Deixando um legado. Deixando um legado. Então isso que é importante. Então você que está nos assistindo, se você tiver interesse de ter essas escolas na sua igreja, ou de vir fazer a escola aqui, então está aqui a oportunidade, nós estamos abertos para ensinar, não só sobre esses 2 dons que nós só pincelamos aqui, mas todos os 9 dons em evidência. Por que, Silvia? Tem muita gente que está cheio de dom, mas não sabe fluir neles, não sabe como eles funcionam. E Deus tem nos dado a graça de ensinar sobre isso, queremos ser essa fonte. Acho que nós já estamos no final dessa live. Mas é uma pena mesmo. Estamos aí no final, mas nós vamos fazer outras aqui, né? Sim. Você aí que quer ouvir, pede aí o que você quer ouvir aí sobre os dons, que a gente já vai comentar na próxima live, na próximo podcast, a gente vai comentar sobre o que você quer saber. Você que está na live aí, e vai ser bênção para a tua vida. Vamos terminar então? Tudo bem? Já está no fim mesmo? Fica aqui o abração do apóstolo Marcelo Casagrande. Um abraço a todos vocês. Amo vocês. Até a próxima.